alegria estarmos aqui. Agradeço ao pastor Wagner, o convite. Pastor Wagner, um grande homem de Deus, hoje um parceiro nesta nesta caminhada. Tive o prazer, o privilégio de conhecer o pastor Wagner em Caruaru, numa linda programação, não é? Em julho. Lá o pastor Ludogério, um grande amigo também. O pastor Wagner, presencialmente, é muito bonitinho, viu? Eu sou bonitinho, então, pastor? Muito bonitinho. Gostei, pastor, eu gostei, viu? Obrigado pelo elogio. Eu também tive uma alegria muito grande em conhecê-lo naquele dia e estar junto contigo ali, viu, amado? Uma alegria, viu? Um privilégio, um prazer muito grande também. Hoje a minha filha também completa mais um ano de vida, né? Ela passou 8 anos pelo INSS, ela foi coordenadora do Colégio Adventista aqui em São Luís, e esta semana ela voltou, né, como coordenadora de novo, um grande presente que Deus lhe deu nesse seu aniversário. Estava muito aflita durante todos esses anos, mas graças a Deus um grande presente que Deus lhe deu. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 30. Ezequiel 22, e o versículo 30. Nós já lemos aqui. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Que triste, não é? No meio de quem Deus procurava um homem, no meio do seu povo Israel. A gente lê aqui, vamos ver aqui alguns versos. O capítulo 22 fala sobre as abominações de Jerusalém. E vejam, o versículo 9 diz assim: homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti. Aliás, derramarem sangue. No meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio, descobrem a vergonha de teu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No versículo 18, lemos: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. O verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Foi no meio deste povo, o seu povo, que Deus procurou um homem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta nação, desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que lamentável! Onde estavam os homens? Aonde estavam os homens, o povo de Deus? E hoje? Aonde estão os homens hoje? Em todas as épocas, Deus tem procurado homens verdadeiros que estejam dispostos a aceitar o chamado divino e reconheçam o estado caótico em que sua nação, sua igreja, suas famílias se encontrem e defendam corajosamente o certo pelo que é certo, dizendo: chega, basta. Você consegue sentir o desapontamento nas palavras de Deus? Deus estava desapontado. Ele sofria pelo exílio de Judá.
Ele queria que pelo menos um homem se levantasse. Se Deus pudesse ter encontrado apenas um, mas não havia homens que pudessem fortalecer sua família contra a crescente maré do pecado. Também hoje, é difícil encontrar homens que protejam seus amados contra a inundação da iniquidade prevalecente na sociedade e na igreja. Preste atenção, quase ninguém preparando a geração seguinte de homens de valor que possam empunhar a tocha do evangelho. São tantas coisas desviando a nossa atenção. São tantas coisas ocupando, tendo prioridade em nossa vida. Eu não acredito que a situação hoje seja melhor do que no tempo de Ezequiel. Talvez seja muito pior. Onde estão os homens? Porque as famílias, mesmo as de homens cristãos, estão sendo arruinadas por esse mal que impera sobre elas. Porque os jovens, buscando as mais sublimes e nobres virtudes masculinas, acham tão difícil se colocar nas mãos de Deus para ser esse homem e essa mulher que Deus tanto quer nestes dias finais. Porque tem se tornado mais difícil encontrar homens de qualidades morais nos dias de hoje? Jesus Cristo nos apresenta a resposta. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos 3, e o versículo 27. Lemos assim: Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Veja bem, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Nós vamos entender isso aqui. Mas ainda vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 9. Jeremias 9. O versículo 21. Lemos assim: Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. E lamentável, não é? A morte entrou pelas janelas de nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Diz um sábio ditado que os olhos são a janela da alma. O poético ditado, os olhos são as janelas da alma, não tem autoria certa. Historiadores atribuem ao imperador romano Cícero, que morreu em 43 a.C. Uns dizem que é de Leonardo da Vinci, outros de Shakespeare. Já virou até nome de filme. Eu imagino as janelas que dão acesso à nossa alma, bem, a partir dos olhos, claro, mas a TV, o cinema, o celular, o Windows. E o Windows é janela. Então, a morte entrando em nossas casas, eu imagino pelas janelas, eu imagino assim, o fio, o cabo, que vem da TV a cabo, ou que vem pelo Wi-Fi, outros modos. Então, a morte está entrando em nossas casas. E aí, o que é que acontece? Aqui diz que exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Veja como é tão real este verso para os dias de hoje. Já não vemos mais meninos brincando de peão, carrinhos de rolimã, furapé, ou triângulo, né? Cavalo de pau, gangorra. Não se vê meninas brincando de queimado, boneca, capitão, casinha, demarré, desci, brincadeiras inocentes.
crianças interagindo entre si, crianças vivendo momentos de alegria de uma maneira bem espontânea e bem natural. Isso já não acontece mais. Os jovens já não sentam mais nas praças para jogar conversa fora. Eu morei em Belo Jardim, Pernambuco, aliás, terra de uma grande amiga minha, Helenilda Costa e Silva. Eu mando um beijo para você, Helenilda, você é preciosíssima. Também aproveito e mando para a Claudinha, minha sobrinha em Salvador, que sempre insistiram para eu entrar na sala 57, e aqui estou na sala 57. Pela graça de Deus, incentivado por vocês. Então, eu morei 13 anos lá, trabalhei no Serviço Público Federal. Belo Jardim não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade assim, bem irrequieta, muito movimento, pelo menos era assim, né? É lá onde tem a fábrica das baterias Moura, Doces Palmeiron, a cidade assim, bem próspera. Quando eu morei lá, as praças eram cheias de gente. Homens brincando dominó ali nas praças, crianças brincando. E há uns 3 anos atrás, eu fiz uma semana de oração em janeiro. Eu fiz uma semana de oração em Belo Jardim. Fiquei hospedado no hotel. Quando eu saía da igreja, ia para o hotel, umas 9 da noite. Isso fiz no domingo, na segunda. Na terça-feira, o irmão falou para mim: quem está te levando para o hotel? Eu disse: não, eu estou indo caminhando aqui não ficava longe, né? Passava pelo centro. Ele disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Eu disse: como assim? Ele disse: é muito perigoso você andar no centro da cidade a estas horas da noite. Eu disse: como assim? Na realidade, eu percebi no domingo e na segunda que a rua estava deserta. Parecia 3 horas da manhã. A praça estava deserta. Aí ele disse: olha, é muito perigoso, assaltantes aí estão às soltas e você corre risco andando sozinho por aí. Eu fiquei espantado disso. Agora eu entendo, porque eu não encontro mais as pessoas nas praças. Eu não vejo mais os velhos jogando dominó, ou as crianças brincando, não vejo ninguém na rua. Ali nas portas das casas, as pessoas acostumavam colocar as cadeiras, as senhoras ali, e ficavam batendo papo, pessoas iam, pessoas vinham, e elas ficavam ali. Não existe mais isso. Então, é real o que está escrito aqui, é atual o que está escrito aqui. A morte subiu pelas nossas janelas e destruiu, tirou das praças, exterminou. Porque hoje todo mundo tem o seu brinquedinho, todo mundo, particularmente, se envolve com o seu brinquedo. Queridos, o diabo tem arrombado nossas casas e saqueado nossos bens mais valiosos. Ele tem atraído nossos filhos através da influência dos amigos, televisão, música, internet. E o resultado é que nossas crianças, nossos jovens pensam, falam, agem, assemelham-se ao mundo ao redor. E o inimigo não para por aí. Ele entra sorrateiramente pela porta dos fundos e corrompe o lar, e muitas esposas, lenta, mas sorrateiramente, têm suas afeições entrelaçadas com as coisas deste mundo, até se tornarem como a mulher de Ló. Veja bem, eu não acredito que uma mulher de Deus, mesmo homens, eu não acredito que se coloque de joelhos diante de Deus, orando e buscando a Deus, e depois se coloque diante de uma televisão para assistir o programa do diabo. Eu não acredito na fé de uma pessoa que assiste novelas, filmes, a filmes horríveis, assistem vídeos, muitas vezes pornográficos, e ainda assim se diz ser cristão. Eu não acredito na fé e na oração de pessoas assim. Agora, por que o diabo tem tanto sucesso em pilhar nossos bens? É porque ele incapacita o homem. Ele nos prende com suas mentiras, mitos, exemplos ruins, até que nos tornemos como o rei Saul
e seu exército prostrados de medo e escondidos em suas tendas, enquanto Golias proferia blasfêmias contra o Deus vivo. Onde estão os patriarcas como o jovem Davi, que se ajoelham perante Deus em humilde submissão, enfrentam gigantes em nome do Senhor e defendem sua causa? A serva do Senhor escreveu o seguinte no livro Grande Conflito. Ela disse: Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham destituídos de seu espírito. O pecado não lhes é repelente e aborrecível. O pecado já não é mais repelente e aborrecível. Acostumaram com o pecado. Acréscimo meu. Não o enfrentam como o fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado e estão cegos tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. E note mais, pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das pessoas. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, veja que triste, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. É claro que nós não vamos enaltecer esse maligno em nossas pregações, mas nós precisamos advertir ao povo de Deus quanto às suas armadilhas, às suas artimanhas. Completando aqui, não tomam em considerações as evidências de sua atividade e êxito contínuos, negligenciam os muitos avisos contra suas artimanhas, parecem ignorar sua própria existência. O Grande Conflito, página 507 e 508. Queridos, porque você já percebeu, pelo menos os crentes mais antigos na igreja, já perceberam que já não existem mais hoje pessoas possessas dentro da igreja? Eu, enquanto pastor há 20, 30 anos atrás, presenciei, mesmo antes de ser pastor, cenas horríveis dentro da igreja, pessoas possessas, endemoniadas, fazendo verdadeiro show dentro das igrejas. A igreja de Vitória de Santo Antão teve, numa época, 10 endemoniados de uma vez só. Por que é que o diabo não faz mais isso hoje? Você já parou para pensar? Quando, naquele tempo, aqueles anos, há poucos anos atrás, o diabo tomava uma pessoa dentro da igreja, tomava possessão dessa pessoa, então a igreja se reunia para expulsar aquele demônio e o demônio saía apontando o pecado de várias pessoas. O resultado é que as pessoas pediam perdão a Deus, se consagravam a Deus, e a igreja se consagrava e o diabo saía perdendo. O diabo não age mais assim, não. Ele prefere manter-se na dele, muitas vezes dentro da igreja, perturbando pessoas dentro da igreja, porque assim ele ganha muito mais
do que levando, como era antes, a igreja a se consagrar. Queridos, os homens modernos não percebem que estão sendo desviados de suas obrigações e tornam-se seus prisioneiros. Não reconhecemos que temos sido induzidos a menosprezar nossos bens mais valiosos. Somos ensinados que devemos aceitar os Golias em nossa vida como se fossem invencíveis e considerar o mal como algo normal. Consequentemente, aceitamos os estragos sem mesmo questionar. Nossa juventude está sendo corroída nos valores espirituais. O tempo de preparo é agora, mas estamos nos distraindo com coisas que não nos levam a nada. O inimigo de Deus tem usado todos os artifícios para nos tornar indolentes e negligentes quanto ao preparo. Veja bem, inclusive o preparo acadêmico. Eu tenho pregado, preguei muito. Agora eu moro no interior, numa igrejinha aqui, mas eu preguei muito em minhas igrejas, aos nossos jovens. Dediquem-se ao preparo, tanto espiritual quanto ao acadêmico. Se você se dedicar ao preparo acadêmico e derrando a cara nos livros, de cara, você já vai deixar muita gente para trás na prova do Enem, ou mesmo em vestibulares que acontecem ainda por aí. Você vai deixar muitos para trás, porque você estará preparado academicamente. Você estudou, você armazenou conhecimento, não se deixou levar pelas influências, ou negligenciando, ou tornando-se indolentes, negligenciaram exatamente o preparo. Queridos, a juventude tem se deixado levar por um pequeno Deus que tem roubado seu tempo e sua atenção. O céu pode esperar. As almas que perecem podem esperar. Mas ler uma mensagem, enviar uma mensagem ou deixar a nave da igreja para atender ao celular, que não tem outro objetivo senão desviar a sua atenção e tirá-lo da nave da igreja, do momento do culto. Eu, como pastor, ainda na ativa, vi muitos jovens, enquanto eu pregava, com o seu celular aberto lá, vendo mensagens. Numa igreja minha, aqui em São Luís, o irmão me falou depois que tinha um jovem, esse jovem era muito, muito perigoso na igreja. Ele reunia ali uns 5 lá atrás, vendo vídeos pornográficos dentro da igreja na hora do culto. Meus queridos, que coisa terrível. Vi muito isto acontecer. Pessoas que, na hora da pregação, saca o seu celular e fica ali vendo porcaria, mandando mensagem. E, às vezes, veja, como eu falei, sai da nave da igreja para atender um telefonema, não é a mãe que morreu, não está esperando uma notícia urgente dizendo tua mãe morreu, tem que sair da igreja para atender um telefonema. É o diabo tirando as pessoas de ouvir a palavra de Deus. Eu recebi no dia 1º de setembro de 2019, uma importantíssima mensagem no WhatsApp. Está lá, assim: batalhas são travadas com mortes para ambos os lados. Políticos, pessoas de sucesso e influência, todos se ajuntaram para alcançar a tão almejada liberdade. Anos se passaram, a modernidade chegou, alta tecnologia, e voltamos a ser escravos. Estamos sendo escravizados por objetos que deveriam nos proporcionar bem-estar e lazer. Perdeu-se o controle, perdeu-se a autoestima. Alguns entraram e mergulharam tão fundo na desgraça que não conseguem mais sair de lá. Não veem solução, não veem saída, não vivem mais. Estão em um transe e precisam ser libertos. Precisam de ajuda, não sabem mais clamar, não conseguem mais pedir socorro. É nossa missão, e nossa missão é ajudar. Aliás, é nossa missão ajudar
ou nossa missão é apenas omissão? Queridos, para bem das nossas almas, para bem da nossa juventude, precisamos agir urgentemente. Jesus Cristo disse: o zelo de tua casa me consome. Deus está profundamente triste pelo que está acontecendo. Cristo está sendo rejeitado, trocado por um brinquedinho que distrai e destrói. Jovens que varam à noite com besterol. Eu tenho um sobrinho que, aos 19 anos, ele disse que a vida perdeu sentido para ele. Estava envolvido em jogos, ele aqui, o amigo dele na sua casa lá, e varava à noite com aquele besterol, aquela idiotice. Aliás, não condeno a internet, ela veio para trazer muitas coisas maravilhosas, e uma delas é o avanço do Evangelho, esta bênção que é a Sala 57 e tantas outras bênçãos que Deus tem operado através da internet. Mas, se a grande maioria da juventude, ou não é só da juventude, né? Pessoas de todas as idades, têm se deixado levar por esses brinquedos. Então, meu sobrinho, ele disse que a vida não fazia mais sentido para ele. Foi preciso, sobrinho segundo, a minha sobrinha, colocar um psicólogo para trabalhar a mente dele, porque a mente dele estava vazia. Nós estamos preparando uma geração idiotizada. Idiotizada. Se o Espírito de Deus não tiver misericórdia de nós, aonde nós vamos parar? Agora, queridos, o diabo não está preocupado que você vá à igreja, desde que você se sente no banco e se desligue exatamente do que está sendo pregado. Que coisa terrível, não é verdade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Espírito de Deus opere maravilhosamente em nós. Cada um de nós, se Deus encontrar pelo menos um homem de Deus, ele vai fazer a diferença. E nós estamos aqui nos colocando como homens de Deus para que ele faça a diferença em nossa vida. Quando você pega uma pedra e joga no meio do lago, ela vai formando ondas que chegam até as extremidades mais longínquas do lago. Assim, Deus quer nos colocar assim no meio do lago deste mundo, para a nossa influência ir passando para outras e encontrando outras que vêm de lá para cá, e deste modo a gente vai expandindo exatamente o reino de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, amados, tudo isso que nós falamos são as más notícias, mas existe uma notícia boa. Deus não desistiu de nós. Em vez disso, ele anseia fortalecer-nos, a fim de que nossos grilhões sejam quebrados. Ele espera nos capacitar para cumprirmos nossas responsabilidades. Deseja encorajar-nos a resistir ao mal que paira sobre nós, para que o mesmo não nos cubra como uma nuvem. Ele é capaz de nos transformar de covardes em patriarcas, de cristãos medíocres em pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Portanto, nenhum de nós deve perder o ânimo. Veja bem, se você encontrasse um cão na rua, cabeça baixa, espumando, rosnando, atacando, qualquer que passasse pelo caminho, aliás, hoje parece que a gente não vê, parece não, já não há tanto cachorro louco como era na década de 70, até 80, depois da vacinação. Eu, quando menino, ajudei meu pai e mais algumas pessoas a matar alguns cachorros doidos, loucos. Vocês não têm ideia, é um filme de terror você matar um cachorro doido. Agora, se você encontrasse-o na rua babando, assim, lindo cachorrinho, mas está babando, você teria coragem de passar a mão no pelo dele e dizer assim, é tão lindo, está doido, está babando, mas é lindo. Você teria coragem de fazer isso?
Então, queridos, é pura tolice pensar que nossas escolhas em relação à conduta acontecem em um vácuo e que ninguém deveria fazer julgamentos de valor baseando-se nelas. Tem gente que diz assim, não tem nada a ver. Já disseram para mim, eu assisto novela, mas nem por isso a minha fé diminuiu. Queridos, ele não tem mais fé, ele nem percebe mais. Onde estão os homens com um padrão bíblico de referência, com coragem para defender seus princípios? Onde estão os homens que digam, não importa como foi a minha formação, a graça de Deus é suficiente para mim? Onde estão os homens que defendam a integridade em seus lares, locais de trabalho, comunidades e igrejas, não nos seus próprios esforços, mas pelo poder do Deus onipotente? Deus está chamando você e eu para sermos esses homens numa época em que a imoralidade tomou conta do mundo. Em sua época, Daniel se manteve firme quanto aos princípios. Ele preferiu uma cova de leões famintos a comprometer-se a sua consciência. Hoje, quão facilmente corrompemos nossa consciência, barganhamos valores, quebramos princípios. John Bunyan também ficou firme ao lado dos princípios. Aprisionado por pregar o evangelho, ele não desistiu. Pegou sua caneta e escreveu a poderosa alegoria que tem conduzido milhares aos caminhos de Deus, o peregrino. Eu não sei, hoje perdeu-se o interesse pela leitura. As pessoas já não leem mais. Eu publiquei um livro, foram 2.000, o editor disse, faça 2.000, e eu disse, eu tenho muitos amigos, esse livro não vai dar para quem quer. Eu vendi, dos 2.000, vendi 700. As pessoas não leem mais. Abraham Lincoln foi outro defensor dos princípios, destemidamente lutou contra Golias da escravidão, acabou levando um tiro, mas fez uma obra que deixou o seu nome na história. Esses foram homens de coragem, integridade, propósito, sentimentos. Precisamos de homens assim em nossa época. Homens que rompam os laços que nos escravizam. Homens que não faltem com seu dever dado por Deus de liderar a família e cuidar dela. Homens que sejam guiados pela graça divina para serem patriarcas e sacerdotes no lar, de acordo com o plano de Deus. Queridos, um homem de Deus pode fazer uma grande diferença. Senhores homens que me escutam aqui, Deus está nos chamando. Homens e mulheres. Temos um lugar em nossa família, em nossa sociedade, que ninguém pode ocupar. Apesar do nosso passado, dos nossos exemplos ou da falta deles, da nossa idade ou posição, Deus quer que nos tornemos homens de valor, que tape o muro e se coloque na brecha, em favor de seus amados. Não vamos desapontá-lo, não é? Deus está precisando de homens corajosos e de verdade. Um homem de verdade é corajoso. Poucos homens tiveram que encarar uma escolha mais difícil que a de Moisés. Criado e treinado para se tornar um governante egípcio na época em que a nação dominava o mundo, ele escolheu juntar-se a um bando de escravos desencorajados e teimosos. E isso exigiu coragem. Foi necessário coragem para responder ao chamado de Deus, escolher ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Foi necessário coragem para estimar o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Hebreus 11, 26. Foi necessária coragem para liderar uma turba indisciplinada no deserto e ensinar-lhes os caminhos de Deus. Deus tem chamado cada um de nós, assim como chamou a Moisés. Esse chamado começa com as pessoas mais próximas, a esposa e os filhos. Ele está nos chamando para conduzir nossa família de uma experiência medíocre a uma experiência viva.
É preciso coragem, muita coragem, para responder ao chamado divino, mas é tolice não fazê-lo, porque outros estão ávidos para influenciar nosso lar, nossas famílias, por modos não honrados. Estilistas induzem nossas famílias e elas lhes obedecem. Permitimos que a influência dos produtores de cinema e televisão penetre em nossas casas e acabamos seguindo-os. Viciados em drogas, grupos musicais, falsos pastores seduzem nossos amados e eles cedem. Queridos, para o bem de nossa família, precisamos assumir o controle. Não dominando, não pela pressão, mas porque eles são importantes para nós, precisamos, então, buscar o auxílio do alto, oração, jejum, clamar a Deus de dia e de noite, para que o Espírito Santo de Deus opere de uma maneira extraordinária em nosso lar. Vimos o testemunho daquela menina de 13 anos, não é? A sua mamãe, não estou lembrado o nome dela, Nayara, parece. A sua mamãe se colocou diante de Nayara, ela lá no computador com seus joguinhos, e a mamãe já não sabia mais o que fazer, e conversando e falando com ela, mas não adiantava nada, se colocou ao lado dela, ela disse, já vem ela para cá de novo. E a mãe caiu de joelhos ali e clamou a Deus. Isto constrangeu aquela menina, que também caiu de joelhos, e o resultado foi extraordinário. Hoje, a Nayara é uma bênção para a glória do nome santo de Deus. Aquela família é uma bênção. Qual foi o método que aquela mãe usou? Joelho no chão, queridos. Orar e jejuar por nossos filhos. Eu tenho feito minhas vigílias particulares aqui, pelos meus filhos, pelos meus familiares. Precisamos fazer isto. Queridos, apenas um homem firme em suas convicções, defendendo o indefeso, e é aqui quando a verdadeira coragem deve ser colocada em prática, que alguém se torna um homem de verdade. Você certamente já ouviu falar do movimento contra a cultura, Baby Boom. Os filhos do pós-guerra, né? 1945, que nasceram de 1945 a 1962. Esses Baby Boom, muitos se tornaram rebeldes, daí vieram os hippies, né? Rebelados contra tudo, eles não queriam guerra, aí vem o paz e amor, vem daí, né? Então, eles se tornaram ambulantes pelas cidades, pelas ruas, comendo muitas vezes lixo, comendo porcaria. Veio aí, então, foi a época do proibido proibir, sabe? Mas a verdadeira contracultura, quem fazemos somos nós. A multidão está vindo de lá para cá numa avalanche destruidora, procurando pisar por tudo e em todos. Então, nós estamos varando de cá para lá, numa contracultura, atravessando essa multidão, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, permitindo que ele faça uma grande obra em nossa vida para esses que nós vamos encontrando em nosso caminho, que estão vindo de lá para cá, numa avalanche, nós estamos indo de cá para lá, deixando nossa marca, a nossa influência e permitindo que o Espírito Santo de Deus faça coisas grandes em nós e por intermédio de nós. Mas é preciso coragem para ser indiferente. Não por motivos banais, mas encontrar aquilo que a sociedade perdeu totalmente, que muitas igrejas parecem não enxergar. Amados, homens de verdade são honestos, compram e pagam o que devem. Há cristãos, claro, joio no meio do trigo, né? Que são trapaceiros, trambiqueiros, velhacos, caloteiros, desonestos e ficam zangados quando a gente cobra. Se tornam nossos inimigos. A gente é quem deveria ficar zangado com eles porque não pagam. Eles não mais falam, não, quando nos veem, fogem. Que coisa terrível, né?
O pior que são, muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs. Estão, às vezes, bonitinhos lá na frente, pastor, bonitinhos. Olha só, não é o caso, viu? Lá na frente estão arrumadinhos, pregando, participando da programação da igreja, sabe? Mesmo os filhos de Deus cristãos evangélicos, que aqui estão, muitos filhos de Deus das igrejas evangélicas que aqui estão, não estão livres em verem em suas igrejas pessoas assim. Amados, precisamos de homens. Homens nesta reta final da história da raça humana. Deus precisa de homens como Moisés, Elias, Davi, Samuel, Daniel, homens de verdade. E homens de verdade têm sentimentos, são sensíveis às necessidades mais profundas dos outros. Eles choram. Jesus não apenas chorou por seu povo, mas também por seu bom amigo Lázaro. Homens de verdade têm sentimentos, não temem expressá-los e não se preocupam se os outros os veem sendo vulneráveis. A serva do Senhor escreveu: precisa-se de homens. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao pó. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Educação, página 57. E mais, o que a igreja necessita nestes dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tenham educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e sejam cheios de fervor e zelo. Necessitam de homens abnegados, santificados, homens que sejam corajosos e verdadeiros. Homens em cujo coração Cristo está formado. E que com lábios tocados com santo fogo preguem a palavra. Por falta de tais obreiros, a causa de Deus definha e erros fatais, como mortal veneno, pervertem a moral e destrói as esperanças de grande parte da raça humana. Não vamos desapontá-los, não é, queridos? Não vamos deixar Deus triste ao procurar nos dias de hoje, nesta reta final, na hora da conclusão do Santo Evangelho, da pregação do Evangelho, na hora em que estamos para ver Jesus retornar em glória e majestade. Não vamos desapontá-lo. Mas só vamos conseguir isto com o batismo diário do Espírito Santo. É urgente, é imprescindível, é indispensável. É o sine qua non da nossa vida, ou seja, sem o qual não há vida, não há poder, não há como a gente viver inteiramente nas mãos de Deus nesta reta final. O Espírito Santo de Deus, eu louvo a Deus pela sala 57. A sala 57 tem despertado o povo de Deus a buscar, como nunca, o batismo diário do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não é? Outros movimentos estão se levantando também. Deus vai fazendo que uma pedra que caia no meio do lago vá se expandindo, as suas ondas vão se expandindo ao encontro de outras ondas que já estão vindo de lá também, até alcançar o lugar mais longínquo, mais distante. É esta hora em que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. O grande Rui Barbosa expressou: chegará o tempo em que os homens honestos terão vergonha de ser honestos. Esse tempo chegou. Então, agora, mais do que nunca, precisa-se de homens corajosos, verdadeiros, destemidos, honestos, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens dispostos a darem a vida por Cristo, como fizeram os heróis da fé. A grande pergunta é: quem se colocará à disposição de Deus nesta hora final e tenebrosa da história? Quem se colocará? Quem se
entregará totalmente a Deus para ser este homem. Você está disposto a colocar-se nas mãos de Deus para que ele o use verdadeiramente como um homem de coragem verdadeiro? Você está disposto a isso? Oxalá que o Espírito Santo de Deus possa tomar posse do seu, do meu, do nosso coração, porque chegou a hora. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a se envolver com besteirol. Agora é hora de cair de joelhos e clamar a misericórdia de Deus e a suplicar pelo batismo do seu Santo Espírito. Você quer isso para a sua vida? Eu quero para a minha. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pastor Adevaldo ou pastor Vaz? Opa, pastor Gilson. Que bênção, né, pastor Gilson? É isso aí, nós temos que suplicar a misericórdia de Deus. Pastorzão, termina com uma oração para nós, colocando o povo de Deus no altar do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso que estás nos céus, no nome excelente, preciosíssimo nome de Jesus, no nome do Espírito Santo de Deus, nos colocamos em teus braços eternos, Pai. Pedimos humildemente que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia das almas sinceras, sedentas, famintas, que hão de concluir o evangelho nesta reta final. Abençoe, ó Deus, a todos nós, a Sala 57, todos os pastores, todos os nossos queridos irmãos e o testemunho que nós teremos já já. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, rogamos agradecidos hoje para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua sempre disposição de estar aí contribuindo, né? Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério. Nós precisamos, sim, sempre, né, se agarrar na misericórdia do Senhor, né? Como diz, a sua graça nos basta. E precisamos, é óbvio, né, ter uma vida de santificação, né? Procurar ter uma vida de santificação. Quero falar 4 coisas para você, meu pastor. Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Um abraço e um beijão no seu coração aí, hein? Isso é coincidência. Isso é coincidência, porque eu também amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Tamo junto sempre, hein? Amém. Amém. Estamos aí. Isso aí, meus queridos. Que bênção, né? É bênção demais estarmos sempre aí, firmes e fortes. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? Opa, deixa eu silenciar aqui, viu? Estamos no ar aqui, mas às vezes o telefone toca, né? E você, como você está aí? Como você está, Edilon e Viviane? Firme e forte? Amo vocês, viu? Pastor Gilberto Ludogério, amigo do peito. Como é que você está, meu pastorzão? Firme e forte aí? Ó, amo você, meu amigo. Firme e forte, meu amigo. Chegando de uma viagem longa que fizemos aí, e tudo em paz, proteção divina o tempo todo. Já estamos em casa, bom. Graças a Deus, né? Bênção pura, sem mistura. Sem mistura, né? Lá no Paraná, quando eu trabalhava, o pessoal falava, estou firme, tá firme, igual o palanque no banhado, né? Que era palanque é uma madeira, uma estaca no banhado, né? No brejo, né? Mas que bom, viu, pastor Gilberto? Que bom, é sempre bom vê-lo aqui, o senhor está sempre por aí, sempre quando a gente precisa, recorre, e ali o senhor também está ajudando, tem sido um grande ajudador aqui na sala. Tem sido um privilégio, pastor,
não somente participar da sala, como também poder contribuir com aquilo que o Senhor nos impulsiona a falar e a fazer, né? Amém. Então, Deus seja louvado por isso. Pastorzão, amo você, viu? Preciso de você para ser feliz. Não esquece disso, viu? Obrigado, é isso aí, pastor. Deus abençoe. Muito bem, gente, é o seguinte, hoje eu quero aqui encerrar a sala contando um pouquinho, né, da pequena experiência que a gente tem tido com a sala. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, se estivesse aqui, trouxéssemos aqui, você também tem muita coisa para contar, né? Eu tenho visto aqui vários testemunhos, né, que tem sido assim para nós uma bênção, tem sido um bálsamo, né? Porque isso motiva a gente. Isso motiva a gente. E se eu perguntasse aqui, por exemplo, a Lúcia Priolo, perguntasse aqui o Robson Aguiar, a Dora, né? O Carlos, qualquer um aqui, nós temos... Não é possível, né? A gente está entrando todos os dias, está participando todo dia e não nada acontecer, né? Então é natural que a vida da gente ela vai tendo um acréscimo. Vai tendo um acréscimo. Eu entrei na sala, quando eu entrei na sala, eu fui convidado pelo pastor Fernando Flores, né? O nosso Fernandinho de Itararé. E eu fui convidado pelo pastor Fernando Flores e ali, como a maioria esmagadora aqui da sala, né? Você não entra no primeiro dia, né? Você não entra no primeiro dia. E eu também não entrei no primeiro dia. Mas a gente que é pastor, a gente tem tanta atividade, todo mundo tem, né? Mas a gente tem atividade fora de hora, né? Fora de hora, é isso que eu quero dizer, porque o irmão que trabalha normalmente, geralmente, é óbvio que existem também as exceções, ele tem o seu horário de entrar no serviço e tem seu horário de sair, né? Ele entra, às vezes, ali 7, 8 horas, alguns chegam até a entrar às 9. Quem trabalha em shopping, por exemplo, às vezes entra 2 horas da tarde. Mas chega lá, trabalha até mais tarde também, né? Mas tem um horário. Já o pastor, ele não tem um horário fixo, né? O pastor começa geralmente muito cedo e o horário que vai terminar só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Às vezes meia-noite por aí, ainda está em atividade para a gente entrar dentro do padrão de ter um descanso, né? Eu costumo dizer até a questão de temperança mesmo no descanso, né? Precisa esforçar, muitas vezes, para a gente ter um equilíbrio nessa questão. E aí, às vezes, vem mais uma coisa, você fala, bom, já tem tanta coisa, né, e vou abraçar mais um negócio, então, às vezes, fica complicado. Mas eu entrei, não demorei muito tempo, não. Eu acho que umas 2, 3 vezes que o Fernandinho mandou o link para mim, eu entrei, e nunca mais saí. Entrei e nunca mais saí. E eu lembro que, quando eu entrei, tinha 200 pessoas na sala. Eu estava no distrito de Itapetininga, no interior de São Paulo, e era a época da pandemia, né? E eu achei muito interessante a abordagem ali, a questão, a forma que a sala era conduzida. Na época de pastores, estava o pastor Wagner, eu acho que estava ali, era sempre o gestor da sala, pastor Fernando Flores, e estava o pastor Roberto Carlos. Tem não sei quantos aqui lembram do pastor Roberto Carlos. E aí, comigo, eram 4 pastores que estavam na sala na época. Aí eu entrei, eram 3, aí eu entrei e formou um quarteto ali. Não sei se era fantástico, mas estava ali 4 pastores. E aí, logo em seguida, eu comecei pastor Wagner, sempre quando aparecia um pastor, né, e assim foi na sequência, ele sempre chamava, e você não estava nem esperando, né, mas ele chamava ali, o início era assim, e ali a gente começou a participar, a orar e tudo mais, né. E aí começamos a fazer algumas reuniões esporádicas com os 4 pastores ali, e eu lembro que até numa das reuniões, falei, pastor Wagner, até fiquei meio assim para dar essa sugestão, né? Eu falei, pastor Wagner, eu acho que a gente talvez poderia acrescentar uma coisa aí que acho que seria legal. Pastor Wagner falou o quê? Eu falei assim, e os outros pastores estavam, Fernando, a lição da escola sabatina seria bacana a gente estudar
de manhã na sala, né? E sabe que interessante que os pastores que foram entrando, né, foram trazendo sempre uma contribuição. Passou-se um tempo, e eu lembro que o pastor Wagner teve pandemia. Lembra? Quem se lembra que o pastor Wagner teve Covid? Lembra? E aí eu estava mais próximo do pastor Wagner. Olha aí, a Rosiane fala, lembra. Acho que vários aqui lembram, né? O pastor Wagner teve Covid, foi internado, e aí ele falou para mim, Adevaldo, rapaz, assume aí no meu lugar. Eu falei, meu Deus, que é isso, rapaz? E vocês lembram como que eu entrei na sala meio todo, né, desconcertado, e o problema maior não era só falar, porque assim, a gente tem, o pastor, você tem que tomar cuidado para dar microfone para pastor, viu? Porque o pastor gosta de falar. O meu problema não era falar. A minha grande questão era porque, na época, nós não tínhamos a estrutura que a sala tem hoje. Na época, o pastor Wagner, ele não somente dirigia a sala, mas ele controlava tudo, ele colocava vídeo, ele tirava vídeo, ele ligava a sala, ele entrava, né? Ele fazia tudo. Só que ele estava acostumado com isso, né? E agora ele falou, agora você, tal, a senha é essa, tal. Então, para eu mexer, então não sabia direito, mas Deus conduziu as coisas de maneira que foi passando, né? Foi passando ali os dias, e aí a repetição vai ajudando você, né? E isso foi me ajudando. Então, um dos primeiros desafios da sala para mim foi mexer com esse negócio do Zoom, né? Essa questão dessa tecnologia, porque eu nunca fui muito dado à questão tecnológica, né? Eu sempre mexi no computador, mas o básico do básico, né? O Odilon talvez mexe aí bem, ou talvez tenha o básico, mas eu sou o básico do básico, viu, Odilon? Então, assim, e isso foi o primeiro desafio meu, foi estar ali junto, né? Segurar ali a sala e transmitir ao mesmo tempo, porque aí eu tinha que abrir a sala, eu tinha que fazer a transmissão para o YouTube. Não, no início, eu acho que nós não tínhamos o YouTube, né? Logo no iníciozinho, nós não tínhamos o YouTube, né? Então, já era desafio abrir a sala e colocar a sala para transmitir, entrar no Zoom, fazer toda essa questão aí de chamar as pessoas, colocar as pessoas aqui na sala. Então, Deus foi dirigindo todas as coisas. E a sala 57, depois o pastor Wagner voltou, foi ajustando, né? E a sala 57, ela foi me ajudando muito a entender, né, que nós precisamos diariamente buscar a presença do Espírito Santo e que as nossas ações diárias precisam ser controladas por ele. E aí vem a questão da verbalização do amor, né? A verbalização do amor, aonde me fez refletir no contexto em que eu nasci, em que eu vivi, né? É um contexto muito simples, e a minha família em especial não tinha essa prática, né? De dizer eu te amo, para você, né? Eu lembro, eu cheguei a dizer aqui no meu testemunho anterior que o meu pai faleceu com 88 anos e eu nunca ouvi do meu pai a palavra eu te amo, né? Entendeu? Nunca ouvi do meu pai a palavra eu te amo. E isso me fez refletir na questão da minha mãe também, porque não era uma prática dentro da minha casa, né? Não estou aqui falando que os meus pais eram melhores ou piores por conta disso, não. Eles davam o que eles tinham, o que eles já haviam aprendido, né? Mas isso mudou um pouco da realidade, isso somou na minha vida. Agora vejam, eu venho para a sala, né? Algumas coisas na minha vida mudam. Agora, o que mudou, assim, o que me ajudou bastante mesmo, numa visão, né, cristã e até pastoral, foi a leitura do livro Ouse Pedir Mais. Aquele livro ali, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu até oriento aqui, coloco você, peço para você, se você não leu esse livro, Ouse Pedir Mais, leia. Esse material é excelente. E aí, pastor, óbvio, a gente vai apresentando... Pastor, eu estou aqui no carro, Gabriel vai me colocar aí um pedacinho,
Eu quero te fazer uma pergunta. Gabriel, me acha aí e me coloca na tela junto com o pessoal, por favor. Ó, o pastor Wagner está sempre em movimento aí mesmo, olha, está em movimento literalmente. Me coloca aí junto na tela com você, me adiciona aí, pastor. Você já está aqui na tela, pastor. Já estou aí? Já estou? Obrigado, Gabriel. Bom, eu estou indo para o concílio e estou te ouvindo aqui, rapaz, mas eu não teve jeito, os vermes não deixaram quieto. Você vai falar que a sala no seu ministério faz você voltar os seus olhos para a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito relevante para a gente aqui, pastor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Depois você fala sobre a verbalização do amor, como o senhor estava falando. Até então, pastor, o Espírito Santo não tinha o relevo que ele tem hoje em seu ministério. Você claro que você o conhecia, você estudou sobre isso na teologia, mas de forma prática, como nós aprendemos aqui, como era a sua relação, primeiro, ser humano e segundo, pastoral, com essa pessoa tão poderosa que é o Espírito Santo? Quando a gente comenta, pastor, e quando ele fala dessa questão, é porque a ideia é a teoria, o conhecimento, né? Então, a gente tem conhecimento, a gente adquire conhecimento, sabe que o Espírito Santo é importante para nós, sabe que ele é essencial para a vida do cristão, né? Porém, existe uma outra questão que muitas vezes fica uma distante da outra, né? A teoria da prática. E quando eu me refiro à prática, é aquela questão que você entende que aquilo é diário. E você precisa se vigiar sobre isso. Opa, veja só, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, né? E aí você começa não somente a ter necessidade disso, mas você começa a perceber que algumas coisas estão acontecendo que são coisas que não são comuns. Por exemplo, pastor Wagner, eu estive numa casa uma vez e dando um estudo bíblico, a senhora decidiu ser batizada, o senhor ficou enraivecido com isso. E quando ele ficou enraivecido com isso, ele começou a xingar, a brigar, né? Começou a maltratar a esposa, começou a dar indiretas também para mim, né? E eu fiquei pensando naquela hora, o que fazer? A casa tinha virado uma situação totalmente diferente do que eu imaginava naquele momento. Simplesmente eu o chamei, pedi para ele ficar assim em frente de mim, colocasse a mão em cima da mesa, coloquei a mão em cima da mão dele, olhei no olho dele e disse assim, olha, amigo, eu quero dizer para você que eu te amo. E eu estou aqui em nome de Jesus para te ajudar. Nessa hora ele começou a chorar. Chorar de uma forma assim que não parava mais. Então, depois tudo isso passou, eu pensei, rapaz, mas de onde eu tirei essa ideia? De onde eu tirei essa ideia, né? De chamar o camarada, colocar minha mão sobre a mão dele, olhar no olho dele e dizer, eu te amo. E aí começar a falar para ele que eu tinha ido lá em nome de Jesus, em que eu estava ali para ajudá-lo, eu não era inimigo dele, eu era amigo. Então, essas coisas parecem ser simples, mas não são simples. Isso muda toda uma situação. Tive o privilégio de batizar a esposa dele, né? Ele tinha algumas situações de bebidas, de álcool, né? Naquele momento ele não estava embriagado, né? Mas ele tinha o vício, tudo, por isso não pôde ser batizado naquele momento e eu fui transferido logo em seguida do distrito. Mas então são coisas que vai somando na sua vida e você vai tendo a prática, agora a teoria faz sentido. Muito interessante, pastor. E aí, sabe o que me anima muito, pastor Adevaldo, é que o senhor é pastor de distritos, né? O senhor recebeu um distrito novo, como eu estou recebendo um distrito novo. E aí nós temos uma capacidade agora de influenciar os membros da nossa igreja a continuarem fazendo o que nós fazemos muito bem, que são nossas atividades, os nossos programas, o material que a gente recebe tão bonito, tão bem feito, mas entendendo que isto não é o mais importante, não é um fim em si mesmo, que o mais importante é que aquilo que a gente vai fazer como proposta da divisão sul-americana, das uniões que lideram a gente, das associações,
que nós temos que fazer de maneira prática, imbuídos, umedecidos, regenerados pelo Espírito Santo, porque nós aprendemos a pedir esse Espírito, e não somente pedir, né? Nós nos dispomos a, sob o efeito dele, obedecemos a santa lei de Deus. Então, isso é uma mudança. Eu ia até perguntar o que mudou, né? O senhor já mandou logo que a sua sensibilidade em colocar a mão sobre a mão de uma pessoa que estava enraivecida, dizer nos olhos dele que você o ama, aquilo quebrou completamente. De onde veio isso? Não está na Bíblia, pastor, para o senhor fazer assim. Lá não tem uma receitinha de como agir em cada situação. Nós temos situações específicas que a Bíblia já deixa muito claro como agir, mas nessas que a Bíblia não tem lá dito como nós devemos agir, o Espírito Santo vai soprar, pastor. É isso mesmo. E aí que eu falo, pastor Wagner, que a teoria faz sentido quando você tem uma prática. Porque senão você fica com... Você conhece um poder que é ilimitado, né, que é o poder de Deus. Você sabe, só que você vive situações e você fala, para onde está esse poder? Por quê? Porque aí não faz sentido, a sua prática não tá alguma coisa não está fazendo. Só que aí quando você sabe que você precisa buscá-lo diariamente e você precisa viver sobre esse parâmetro, né, que é um das verdades que nós colocamos aqui, né, aí o Espírito Santo, você começa a ter a sensibilidade, você começa a perceber as ações do Espírito Santo na sua vida. Aí você fala, bom, de fato, aí está fazendo sentido agora. Mas não é que o Espírito Santo talvez não trabalhava antes, ele trabalhava, só que você estava alheio a isso, né? Você não requeria o controle dele, né, pastor? Então, ele trabalhava, a gente colhendo só as migalhas ao invés de estar sentado à mesa com o rei, como eu tenho dito aqui. Agora, o legal disso, pastor, sabe o que é? É o fato do senhor escrever sua própria história, pastor. Não passa só a ser uma dependência das histórias da Bíblia que a gente já conhece. Eu poderia escrever um capítulo da sua vida contando essa história do cara que você colocou a mão sobre a mão dele, disse que amava e quebrou o cara no poder do Espírito Santo, cheio de Cristo, mas você contando a sua própria história. Uma vez eu ouvi o Wellington Ribeiro pregar aqui numa igreja minha, logo quando a gente chegou no distrito, isso não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Algumas coisas que esse jovem me ensinou, que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Foi quando ele pregou e a gente já desenvolvia parte de tudo que a gente vive aqui na sala, e ele é parceiro até hoje. Ele disse assim, eu quero escrever a minha própria história. Aí, pastor, nesse aspecto, a Bíblia passa a ser um livro muito mais vivo, porque a sua vida começa a repetir a história da Bíblia, pastor. Você começa a ver aspectos sobrenaturais que estão na Bíblia acontecendo na sua própria vida, como isso que o senhor viu aqui. Não é um milagre que a gente está falando, não é de alguém levantando de uma cadeira, que a gente pensa em milagre só nisso, né? Mas não, é Deus usando você. Tem uma história que a irmã contou aqui, cara, que é extraordinária. Ela está na rua, o Espírito Santo manda ela olhar para casa, entra naquela rua, entra naquela casa, entra naquela casa, entra naquela casa. E ela resistindo, entrou, a mulher tinha orado com os filhos, tinha 3 filhos sobre a cama e não tinha mais o que comer e pediu ajuda a Deus. Só que antes de sair de casa, ela disse assim, e aí, Espírito Santo, como é que vai ser o nosso dia ao lado de Cristo hoje? Olha que coisa tremenda, cara. É a vida prática, né? No Espírito, né, pastor? Aí, pastor, a fé desenvolve, a gente fica um cristão sólido, para de reclamar de tudo, trabalha na missão o tempo inteiro, está unido com os irmãos da igreja, apoia o pastor local. Uma pessoa dessa é viva, pastor, é viva. Bom. E assim, pastor Wagner? Pode avançar, meu pastor. Aí assim, o que acontece? Isso vai criar na gente uma necessidade, pelo menos a gente, imagino que várias pessoas aqui pregam, né? Várias pessoas na sala pregam, e isso vai criar na gente uma necessidade de falar, de testemunhar. Então, eu estava, no ano passado, por exemplo, eu estava em um encontro de líderes, né, que o meu distrito estava também envolvido, não era um programa da associação, era um programa de 4 distritos.
E aí algumas pessoas foram convidadas, alguns pastores, alguns, para fazer determinadas mensagens. E aí eu fui convidado para fazer a última mensagem no terceiro dia para fechar o encontro de líderes. E aí eu falei, bom, se eu fiquei observando a temática, tudo, e entendi que a minha mensagem ali fecharia muito bem se eu falasse sobre o Espírito Santo. E aí, ao longo do encontro de líderes, eu fui observando se tivesse algum tema, né? Ali, porque a pessoa não deu para a gente assim, o tema X, deixou para você fazer uma mensagem dentro do contexto da liderança ali. E aí eu observei que, ao longo dos 2 dias, não houve um tema sobre o Espírito Santo. Houve um tema sobre discipulado, sobre toda uma questão, mas não houve um tema específico falando do Espírito Santo. Então, eu falei, bom, não tem coisa melhor, né? Fechar o assunto com a temática do Espírito Santo para a liderança. Então, eu falei sobre o poder, né? Sobre a questão prática, a teológica, abrindo com a questão teológica, mas fechando com a questão prática, a vida no Espírito. E é óbvio que eu não deixei de falar sobre a verbalização do amor, né? E, no final, veio uma senhora de mais de 70 anos. Ela acho que aquela senhorinha tinha 70, eu não lembro exatamente se era 77 anos, uma coisa assim, e ela disse assim, pastor, deixa eu falar um negócio, o senhor colocou aqui dentro do contexto do Espírito Santo, a verbalização e tudo mais, e eu quero dizer para o senhor que eu estou com um problema com a minha mãe. Eu não estou falando com a minha mãe. Veja, se ela tinha 70 e poucos anos, quantos anos tinha a mãe dela, né? E as duas estavam sem falar. E ela entendeu a mensagem sobre a questão do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Como é que eu sou cristão, né? E estou sem falar com uma pessoa, especialmente da família, né? E aí ela chegou e disse assim, pois é, eu preciso orar por isso. O senhor falou sobre a verbalização. Eu nunca falei para minha mãe que eu a amo. E ela nunca me falou também. Você pode imaginar, 70 e tantos anos, sem falar para a mãe que a ama? Aí, beleza, conversamos ali, ela me deu um papelzinho para que eu orasse por ela. Aí fomos caminhar pelo local ali, era grande, e depois ela me procurou. 1 hora e pouco depois, ela me procurou, pastor. Falei, oi, irmã. Aí ela falou, deixa eu contar um negócio. Eu acabei de ligar para minha mãe, ela falou. E você sabe a primeira coisa que eu falei para ela? Eu pensei, ela deve ter falado, eu te amo. Ela falou, a primeira coisa que eu falei para minha mãe, eu disse assim para minha mãe, mãe, eu quero te pedir perdão. E ela começou assim. E ela disse que depois que falou, mãe, eu também quero te falar outra coisa. Eu te amo. E ela disse assim, foi uma conversa muito agradável. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, ó, pastor, eu estou me sentindo como se estivesse voando. Eu estou leve. Parece que tirou um peso assim tremendo da minha vida. Olha que interessante, fiquei pensando, olha, é uma mensagem simples, porque eu, particularmente, eu acho que minhas pregações são pregações simples, né? E é uma mensagem simples assim, mas que mudou a vida de uma pessoa 70 anos, mais de 70 anos. E eu fiquei... Olha eu de novo. Olha eu de novo. Vem aí, meu pastor, vem aí. Vamos desafiar o pessoal, então, pastor. Voltar aos primórdios da Sala 57. A gente lá atrás desafiou a galera a ligar para alguém e dizer que eu te amo. Ontem nós conversamos sobre a sala de hoje. E como é que a gente terminou nossa conversa, pastor? Com a verbalização do amor. Eu te amo, preciso de você ser feliz. As 4 frases, né? As pessoas acham que isso é só aqui, pastor, na telinha para fazer de conta. Tem algumas pessoas que acham isso. Não, frequentemente. Ontem eu recebi uma mensagem da Verinha e esqueci um fone de ouvido na casa dela, que vai mandar pelo correio para mim. Terminou a mensagem e escreveu assim, eu amo vocês profundamente. Isso é um estilo de vida, pastor. A gente termina aqui com o Gabriel na base, fechando a sala. Deus te usa, eu amo você, menino. E constantemente a gente repete isso. Isso é com a Kelly, isso é com a Iclei, isso são os moderadores. É o nosso estilo de vida, pastor. Eu queria desafiar, então, a gente ir para a rua hoje
encontrar pessoas. Eu estava com o Gilson, agora em Fortaleza. O pneu dele furou, auxiliei o Gilson, que foi que me deu todo o apoio lá em Fortaleza para os eventos que nós realizamos lá. E foi muito interessante. A gente parou na borracharia, tinha um casal, um homem e uma mulher conversando, fiz o ponto de contato, conversei com eles, preguei sobre Cristo, orei com eles e no final eu disse para ele que os amava. Você vê os olhinhos deles assim, brilhando, né? Como é que esse cara está dizendo que me ama? Pois é, irmão, esse amor aí a gente recebe de Cristo e entrega gratuitamente, faz um bem para a gente e faz um bem para um monte de pessoas. Então, eu quero desafiar, pastor, a quem está nos ouvindo agora, a entrar na vida de alguém hoje. Você vai ligar, fazer uma chamada de vídeo e vai olhar no rosto dessa pessoa, igual essa senhorinhazinha fez. Eu amo você. Eu amo você. Você vai dizer isso. Rapaz, vai ser uma benção, pastor. Continua aí que continua que eu estou ouvindo, pastor. E assim, o que acontece? Ali na questão do... Então, isso me chamou a atenção, né? De que a gente precisa viver isso, mas também ensinar isso. Então, veja que a questão ela é dupla, né? Ela é dupla. A gente vive, lógico, a nossa própria vida a gente ensina, mas a gente precisa abrir esse leque. A gente precisa alcançar o máximo. O mundo está precisando disso. O mundo está precisando disso. Então, dentro da minha limitação, né, pastor Wagner, todos os pastores que estão nativos aqui, sabem como é difícil a gente sair do distrito. Né? Então, naquela mensagem, eu vi que a gente podia contribuir um pouco mais. Então, eu comecei a fazer, né, quando eu posso, de vez em quando, né, embora a gente acaba tendo tantos convites, né, para a gente ir, mas a gente não consegue sair do distrito. Porque imagina só, eu tenho 4 igrejas, eu conheço pastores que têm 7, 8 igrejas. Né? Eu tenho 4 igrejas. E a gente entrega um itinerário para as igrejas. E aí, para eu sair um sábado, eu teria que falar para a minha igreja, olha, eu não posso ir aí, porque eu vou em outro lugar. E aí, para o irmão da nossa igreja, não faz muito sentido, se eu sou pastor, deixar a igreja ali para ir atender uma outra, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso nessa questão. Mas Deus me deu a oportunidade de atender algumas igrejas. A gente tem, na medida do possível, atendido algumas igrejas, né? Baseado nessa questão aqui, quer ver, eu vou postar aqui para vocês, nesse texto que o pastor Wagner leu e mandou no link para nós outro dia, esse texto aqui, tá vendo? Acho que vocês estão... Olha aqui, Esse texto diz: Cristo, o grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele em quem mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Quão grandes coisas predisse ele para a igreja em virtude desse dom. Todavia, que assunto é menos considerado agora? Que promessa é menos cumprida? Faz-se um discurso ocasional acerca do Espírito Santo e depois o assunto é deixado para consideração posterior. Né? Então, esse texto me chama muita atenção. Né? A doutrina, não somente a teologia, a teoria do Espírito Santo, mas a prática precisa ser ensinada muito, muito, mas muito mesmo. Você é prova disso. A gente, às vezes, conhece, sabe a essência, sabe que é o Espírito Santo que nos conduz à palavra de Deus, mas aí, quando a gente entende a prática do Espírito Santo, que ele está conosco, que ele faz a gente tomar aquela decisão em uma casa ali, olhar para uma pessoa, colocar a mão sobre mão, olhar no olho e dizer: eu te amo, estou aqui em nome de Jesus. Aí você fala: gente, mas o que aconteceu? De onde foi tirar essa ideia, né? Incomum. Então, o Espírito Santo vai trabalhar nessa prática com o Espírito Santo. É óbvio que a gente precisa olhar para a gente e entender que não há um merecimento em nós também. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai descambando para o outro lado, vai se enchendo do ego, do orgulho, e aí, daqui a pouco, a coisa fica até pior se brincar, né? O Espírito Santo...
Deixa eu te interromper mais uma vez. Você não está se interrompendo, nós estamos aqui trabalhando. Trocando uma aqui, ideia. né? Irmão, você que está me ouvindo, eu estou de olho aqui na rua, não estou nem olhando para a telinha, fica tranquilo que está tudo seguro, é que os vermes ficam mexendo comigo. Ouça aqui, pastor, ouça aqui. No primeiro aspecto, o senhor e eu também não podemos sair muito para divulgar a sala, porque eu só tenho 2 saídas, como o senhor também só tem 2 saídas. Eu estou arrumando uma saída na metade do ano, porque eu vou dar 10 dias das minhas férias para trabalhar, para divulgar a sala na Europa, num momento importante para a gente lá com a Ellen, que está nos ajudando muito. Então, nós somos limitados, pastor. Eu e o senhor somos limitados à sala 57 aqui na madrugada. Presencialmente, fica muito complicado porque somos limitados para saídas. Mas os irmãos leigos não são. Os irmãos leigos não são. A Zenaide, que vai dar o testemunho no domingo, pastor, ela é líder de igreja e ela consegue fazer a divulgação da sala presencialmente sem prejudicar o andamento da sua igreja local. E ela tem muito mais flexibilidade para sair. Então, hoje é muito fácil, muito necessário ter um grupo de irmãos bem capacitados para a divulgação da Sala 57 presencialmente, e nós estamos levantando esse exército e o pastor vai estar falando sobre isso. O senhor falou sobre essa questão da saída eventual. Qual foi o último comentário que o senhor fez? É que eu estava comentando, pastor, sobre o texto, né, do Espírito Santo, que Jesus demorava mais nesse tema, né? E justamente a ideia era caminhar por essa direção da necessidade de falar sobre esse assunto. Já que nós, como pastores, não temos a condição de todo sábado estar numa igreja diferente, a multiplicação, né, através do grupo aqui da Sala 57, em bater nessa tecla e ensinar essa questão prática para as igrejas, porque, assim, eu vejo, é óbvio, nós estamos falando aqui, e a gente sempre colocou aqui, né, mais pessoas para divulgar esse contexto da sala. Quando a gente fala essa questão, é porque a sala tem uma mensagem. E a mensagem é justamente essa mensagem sobre o Espírito Santo, que vai fazer mudança de vida de pessoas. Essa senhorinha, 70 e poucos anos, não tinha falado ainda para a mãe que amava essa. Então, imagina quantas senhorinhas dessas podem ser alcançadas. Né? E aí, essa pastor, mensagem do Espírito Santo é muito importante. É nesse segundo ponto que o senhor tocou que eu quero ressaltar algo muito importante. Algumas pessoas falam assim, quer dizer que agora nós vamos só buscar o Espírito Santo e pronto, não vamos fazer mais nada. Não é isso, não é isso, é exatamente o contrário. Só que a gente não pode continuar fazendo o que nós estamos fazendo sem que antes tenhamos buscado o Espírito e entregado o controle para ele, pastor. Não podemos mais viver assim. Não podemos mais viver assim, fazendo coisas, planejando coisas, processos, projetos, material, sem que o Espírito Santo seja requisitado para comandar. Ele comanda o reino de Deus hoje na terra, representando Jesus Cristo. O Espírito Santo não pode ser um Deus comentado de vez em quando em nossos cultos. Ele não pode ser um Deus requisitado apenas eventualmente em nossas atividades. Ele está no comando do reino de Deus na terra, pastor. Amém. Nós temos que chamá-lo para dirigir a igreja. E aí, depois disso, continuar fazendo o que a gente faz muito bem. A menos, pastor, a menos que nós queiramos que mais e mais gerações morram no deserto, como foi no Antigo Testamento. Uma vida seca espiritual, né? Não entro mais, viu, pastor? Vai em frente. Não, por favor, entra sim. Tá bom aqui, pastor. Vamos. Esse feedback está muito bom. Pode ir entrando aí quando for necessário, tá bom? Então, vejam. Aí, então, a gente vai começando fazendo um trabalho, como eu estava falando, né? Mesmo dentro da nossa limitação, a gente vai atendendo algumas igrejas, né? Atendi várias igrejas no ano passado. Esse ano, nas minhas férias, eu estive ali na igreja ali em Ilhéus, tá? Fizemos um programa bacana, né? Eu quero agradecer aqui os irmãos de Ilhéus, a Ana Paula fez contato ali da Igreja Central, fez contato ali com o ancião da igreja de Ilhéus ali, e só para fazer jus
aqui, né? O ancião, o nome dele é Clinton, né? Ele falou também que assiste a Sala 57, às vezes não consegue pegar tudo, mas assiste também. Foi um momento muito especial. Só para vocês aqui entenderem aqui, deixa eu mostrar aqui algumas fotos, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui, a foto da igreja lá, do programa que a gente fez, né? Foi muito bacana, né? O pessoal atendeu a gente com muito carinho. Nós fizemos um programa de manhã, no culto normal, e fizemos um programa à tarde. À tarde, né, foi... Então, assim, olha só os irmãos aí, olha, muito bom. Olha que me chamou a atenção, olha só, tá vendo? Esses dois garotinhos, né? Olha a família inteira com a camisa da Sala 57. Foi muito bacana ali ter esses irmãos ali. Esse era um programa na parte da tarde, tá? A igreja lotou também, várias pessoas. Aqui é a Eliana e a Ana Paula. Essas duas deram o testemunho delas, muito bonito o testemunho delas também, mostrando como a sala as ajudou na mudança de vida e comportamento. Algumas questões mudaram até dentro da própria família, no contexto familiar. Aqui foi um momento no final do culto, que já era quase 7 horas, um momento ali que nós nos reunimos num apelo para orar, né? Foi um momento muito marcante, assim, muito bacana para mim também, né? E eu gostei muito de estar ali. Aqui, olha elas aqui, ó, a Eliana, né? E a Ana Paula. A Ana Paula, essa está de saia amarela. A Eliana está com a saia preta. As duas deram os testemunhos ali naquela tarde. Olha aí, né? A igreja. Foi muito, muito, muito bom. Foi muito bom. Então, assim, teve até uma pessoa, Adevaldo, você não está de férias, rapaz? Você está fazendo programa o dia inteiro, né? Pastor Wagner também estava, né, fazendo, mas as férias férias da rotina, né? Daquela questão da agenda, de isso, aquilo, reuniões, visita, a pregação, todas as férias a gente está numa igreja pregando, né? E Deus tem abençoado grandemente. Deus tem abençoado grandemente. Ali eu vi algumas decisões, né? Pessoas que decidiram até o batismo mesmo, né? A Ana Paula deve estar nos assistindo hoje também aí, deve estar conosco, ela é assídua, a Eliana também, né? Teve uma pessoa que me procurou depois e disse que estava afastada da igreja, mas que também iria estar voltando, né? Então, sim, Deus tem abençoado esse ministério, esse trabalho. Uma das bênçãos, algumas bênçãos que eu tenho recebido na minha vida, por exemplo, ó, vocês lembram, acredito que vocês lembram aqui dessa pessoa aqui, quer ver, ó? Dessa irmã aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Lembra dela, né? Lembra dessa irmã? Sabe quem é essa irmã, né? Essa é a Kelly, né? A Kelly que a gente até teve um testemunho agora recente, né? Dela. Ela entrou na sala também e eu tive o privilégio que assim que eu mudei para a igreja de São Miguel, eu tive o privilégio de batizá-la. Aí está ela com a camisa da sala 57 e eu também. Olha aí. Eita, glória a Deus, isso é bênção pura, sem mistura, pastor. Esses foram os amigos. Isso é a sala 57, né?
É, pastor Wagner? Então, você vê que bênção, né? Que bênção que é. Um ministério agradável, um ministério abençoado. A gente tem alegria de compartilhar essa mensagem com as pessoas, porque é uma mensagem que transforma, né? É uma mensagem que muda a vida, é uma mensagem que faz as pessoas, de fato, entender e fazer sentido a vida, né? Eu tenho andado por algumas igrejas, né? E essas igrejas, elas às vezes, pastor, vem aqui e tal. Na verdade, elas têm somado na minha vida também. Cada experiência, olha só, por exemplo, aqui é a Adriana, tá? A Adriana e o pessoal dela aqui, nós estamos na casa dela. A Adriana deve estar assistindo também. Isso aqui é uma igreja lá em Bragança Paulista. Foi um culto assim também maravilhoso. Participamos ali com eles, né? Tá, olha aí mais uma foto com eles. Eu achei muito interessante aqui o almoço na casa dela, né? Vários irmãos da sala 57. Eu achei muito interessante essa frase aqui, ó. Olha aqui, ó. Era o dia, eles estavam comemorando o Dia dos Anciãos, né? O Dia do Ancião. E embaixo ela colocou Dia do Ancião, benção pura, sem mistura, né? Você vê como vai pegando, né? E assim, irmãos, essa aqui foi na igreja também lá esse final de semana, né? Olha só, lembra desse rostinho aqui, ó? A irmã Alê e a irmã Adriana. A irmã Alê, ela veio, foi um batismo também que eu fiz aqui, fruto, que tem uma participação, né, uma influência da sala 57. A irmã Adriana, que é fiel também aqui na sala 57, um abraço para a irmã Adriana, ela que deu estudo para a irmã Alê. Olha, você vê que bacana. Então, a sala 57, de fato, em movimento, né? Em movimento, mexendo as águas do batismo aí também. E muitas pessoas têm sido batizadas por influência da sala 57. Eu poderia aqui, ó, citar para você, deixa eu pegar o nome aqui, ó. Eu poderia citar para você aqui, pelo menos, uma meia dúzia de igrejas que eu estive, né? Deixa eu pegar um negócio aqui, até pedi para a irmã, e acabou aqui, para não... Olha aqui, ó, essa foto dela aqui, essa foto aqui é muito bacana, né? O batismo dela. Ela aqui já frequentava, ó, já fazia um tempo a sala, e a sala teve uma grande influência no batismo, na decisão dela também, né? Deixa eu aqui pegar para você. Olha aqui, ó. Pelo menos, ó, eu estive já na igreja de Bragança Paulista, e igreja Agapeama, Jundiaí, Jardim Tremembé, em São Paulo, Vila Verde, também em São Paulo, Vila Carmozina também, né? Jardim Caiobi, Coqueiro, né? Na Bahia, Iás de Coqueiro, Bahia, e agora em Ilhéus, recentemente. Então, olha só, dentro da limitação que a gente tem pastoral, a gente, mesmo assim, já atendemos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igrejas, né? O que para a gente, talvez para alguns, talvez seja, né, um número pequeno, mas para nós, como pastores, atender fora do distrito é um número razoável aí. E tem uma lista aqui, inclusive, tem uma irmã que mandou uma mensagem já para mim hoje de manhã: pastor, reserva uma data aí para nós. Tem uma lista aqui para poder, aos poucos, ir atendendo dentro da medida do possível, né? E tem sido, para mim, uma satisfação muito grande fazer isso. Tem me dado alegria, prazer nas coisas de Deus, e eu tenho observado na minha própria vida que eu preciso sempre buscar, né, ser um imitador de Cristo. Lá em Ilhéus, nós de manhã trabalhamos a ideia, o trono do Espírito somos nós, né? Trabalhamos essa ideia de manhã, e à tarde trabalhamos a temática imitadores de Cristo, porque essa é a ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar em nós, formando o nosso caráter, e vai nos ajudar a ser mais semelhante a Jesus. Essa é a temática. É com isso que a gente fecha, né? E aí a gente, vendo os testemunhos, né? No caso ali da Eliana, no caso também da Ana Paula, teria muitos outros testemunhos. Você viu que tinha vários irmãos ali com a camisa da sala 57, mas o Espírito Santo trabalha em cada igreja dessa, tem sido uma bênção. Então, você hoje, irmãos,
irmãos, de forma assim, é por Deus mesmo, é o Espírito Santo que está dirigindo essa proposta, né? Eu queria aqui fazer eco à voz do pastor Wagner, né, que tem chamado a você ser um representante da Sala 57 a pregar uma mensagem que muda a vida das pessoas. Muda as pessoas. Porque muita gente fica olhando assim, o mundo precisa mudar, fulano precisa mudar, cicrano precisa mudar. Na verdade, quem precisa mudar somos nós, porque quando a gente muda, tudo muda, né? Tudo muda. Então, essa mensagem, ela precisa ser pregada, precisa ser falada. E é por isso que Deus, ele tem chamado você, né, a ser um portador dessa mensagem. E aí, se você ainda não deu o seu nome para que você seja um pregador dessa mensagem e você possa engrossar fileira atendendo mais igrejas, né, ore a Deus, se coloque nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo dirigir e você vai ser uma pessoa que vai estar falando em nome de Jesus e o inimigo vai fugir, porque Deus vai dar poder para você através do Espírito Santo para você mudar vidas, para você falar em nome de Jesus, para você levar uma mensagem que faz sentido para as pessoas. Por que você acha que tem muita gente que vem para a igreja e sai? Por que você acha? Porque não faz sentido. Faz sentido. A pessoa fica ali e vive naquela teoria, tem até o conhecimento, foi pregado 28 estudos bíblicos para a pessoa, está ali, a pessoa conheceu, mas a vida prática não faz sentido. E eu acho que nós temos um papel, e ao mesmo tempo eu não quero colocar nenhum peso, viu, Lúcia? Eu não quero colocar nenhum peso sobre ninguém aqui, mas nós temos um papel importante, nós temos uma responsabilidade. O que nós aprendemos aqui, nós precisamos ensinar na prática para as pessoas. E para isso, você que já sabe, que já tem o dom de pregar, né, eu acredito que seria muito importante você estar se envolvendo nesse grupo especial de pessoas, levando essa mensagem, onde vai fazer sentido a vida da pessoa ser cristão, frequentar uma igreja, né? Às vezes, deixar de falar o que gostaria de falar, né? Porque a gente, às vezes, faz tudo. Então, é um momento especial. É um momento aqui da Sala 57, é um momento importante. Eu tenho certeza que esse projeto, no sentido dos mensageiros, né? Aqueles que portadores dessa mensagem, vai à frente, porque é de Deus. A grande questão é quem vai estar envolvido, né? Eu já estou envolvido nisso. Eu quero encerrar hoje orando por isso, por essa missão. E eu queria aqui que você colocasse a mãozinha aí, tomando a decisão também de estar envolvido, para que Deus, eu quero orar por esses irmãos, essas irmãs, eu quero orar por mim, eu quero orar por você, pela sua família, né? Registra aí a sua mãozinha para a honra e glória de Deus, tá? Pastor, e se porventura... Por favor, meu pastor, entra aí. Deixa eu fazer só um adendozinho. A pessoa, pastor, você falou do dom da pregação, né? Nós temos que ter nesses grupos um orador, 2, depende do grupo, né? Mas a pessoa quer participar, de repente ele não tem o dom da oratória, pastor, o dom do ensino. Mas ele tem o dom de agendar a igreja, ele tem o dom de montar a equipe, de levar a equipe, ele tem o carro. Ele não precisa ser o pregador, ele pode montar a equipe e fazer a gestão dessa equipe, levando os pregadores, agendando as igrejas. No mesmo grupo, os variados dons podem compor e ajudar a gente a formar essas equipes. O que a gente precisa, pastor, é de pessoas que amem a Sala 57, porque a Sala 57 foi e é um ambiente transformador na vida dela mesma. A gente quer que pessoas que tenham sentido o poder de Deus e encontrado um novo sentido na vida depois que vieram para cá e entenderam o que ensina aqui e que estarão dispostos a fazer sacrifício, colocar do próprio dinheiro, gastar do próprio tempo, pensar em férias de maneira diferente para poder fazer o evangelho do reino avançar, pastor, porque é o seguinte, Jesus está voltando, é verdade. Eu ouço isso há 30 anos, pastor. Eu já não prego mais que ele está voltando. Eu prego que ele precisa voltar, pastor. Ele precisa voltar. Essa é a nossa necessidade, né, pastor? Porque a promessa, pastor, a promessa da vinda de Jesus é incondicional.
Ele virá, ele prometeu. Mas o cumprimento desta promessa está condicionada à ação humana. Enquanto o ser humano não preparar o caminho para a descida do Espírito Santo, Cristo não virá, pastor. Eu quero ir embora daqui. Eu também. Obrigado, pastor. Eu quero fechar dizendo que eu amo o senhor, viu, pastor? O senhor é uma coluna no desenvolvimento dessa sala e tem nos ajudado, como outros pastores que não arregam o pé de jeito nenhum, estão conosco. Eu quero te agradecer publicamente. O senhor é um homem simples, humilde, um cara de Deus, pastor. Tem defeitos como eu tenho, mas um homem de Deus que tem corroborado demais o fundamento dessa sala. Muito obrigado. Obrigado à sua esposa, que dá mais o senhor ainda, né? Além do seu ministério presencial. Eu realmente amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, pastor. Eu creio mais em Deus porque o senhor, pastor Adevaldo, é um parceiraço que tem ajudado nesse caminho aí. Também te amo, meu pastor, e preciso de você para ser feliz. E, pastor, vamos junto convocando aqui o povo de Deus para nós podermos elaborar de forma bem bacana esse projeto, né, de missão mesmo, de pregação da palavra e ir nas igrejas. Olha só quantas mãos aqui levantadas, né? Outro dia eu vi que já havia várias delas, né? E agora você pode ampliar isso aí, né? Não somente se você gostaria de pregar, mas ainda não pregou, peça a Deus também. Deus pode dar esse dom da pregação. Deus pode fazer qualquer coisa, desde que você esteja disponível e disposto, né? Precisa estar disponível e disposto, né? Porque tem gente que tem disponibilidade, mas não tem disposição. Tem gente que tem disposição e não tem disponibilidade. Então, quer dizer, ore a Deus e peça a Deus essas características na sua vida. Irmãos, amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês é a parte visível de Deus para mim e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado pelo privilégio e a oportunidade que temos, Senhor, de te servir. Senhor, nós somos pecadores, somos imperfeitos, defeituosos, mas mesmo assim, Pai, o Senhor nos chama para fazer uma obra tremenda e poderosa. O Senhor nos chama para nos usar. O Senhor nos chama, Pai, para, primeiro, moldar o nosso caráter, mudar as nossas vontades, transformar a nossa vida e, desta maneira, Pai, também transformar a vida de outras pessoas que estão ao nosso lado. Senhor, nós temos aqui, Pai, diante de tantas coisas que nós sabemos que precisamos fazer, nós estamos aqui nos preparando para fazer um trabalho mais amplo sobre a mensagem prática da vida no Espírito, Senhor. Mostrando que, como o amor incondicional, o entendimento desse amor incondicional pode mudar vidas. Senhor, mostrando para as pessoas que, através de nós, Deus quer fazer milagres extraordinários. Desta maneira, poderemos ser uma missão atrativa, revelando Jesus às pessoas. E assim, Pai, com certeza, nós nos tornaremos uma comunidade saudável. Que bênção, Senhor! Quem é que quer sair de uma comunidade assim? Nós queremos estar cada vez mais perto, próximo de pessoas que se pareçam com Jesus. Nos ajude, Senhor, a ser essas pessoas. Nos ajude, Senhor, a ter disposição e disponibilidade. Toque em cada um de nós, Pai. Coloque essa missão em nossa mente e nosso coração. Queremos servir a Ti. E nós queremos encerrar, Pai, essa oração e este culto de hoje dizendo que nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor e precisamos do Senhor em nossa vida, Pai, para sermos plenamente felizes, porque não faz sentido uma vida sem o Senhor. Pai querido, por favor, se apresente a nós a cada manhã, através do Teu Santo Espírito. Senhor, nos ajude, Pai,
a viver sobre o parâmetro da tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Que bênção, viu? Eu posso dizer que isso sim, né? É bênção pura, uma comunidade dessa maneira é bênção pura, sem mistura, né? Irmãos, deixa eu só já ver aqui. Alguém aí me auxilia aí, porque não sei se eu estou como anfitrião, para nós abrirmos o microfone, porque agora chegou a nossa hora, né? A nossa hora do nosso... Vou ver aqui se eu estou com... Bom dia, com alegria. Com alegria, com alegria. Bom dia, povo do Senhor, hein? Bom dia, com alegria. Continue te usando, pastor Evaldo. Feliz sábado para todo mundo. Deus abençoe vocês, viu? Deus aguarde.